Olá, tudo bem com você? Eu sou a pastora Dina e quero conversar com você. Hoje eu decidi contar a minha vida a você. Todos me conhecem como Dina Bispo, Dina da televisão, Dina entrevistadora. A Dina que gosta de temas relevantes, atualidades. Mas eu entendi que tem algo mais forte do que isso tudo, que é o meu chamado. E eu quero falar daquilo que eu sei falar, daquilo que eu quero falar com você. Eu quero falar sobre Deus, eu quero falar sobre Jesus, eu quero falar também da minha vida e da sua vida. Eu quero falar da autoestima, de rejeição, amor próprio. Eu quero falar as dificuldades que a gente vive na vida, que a gente só vem descobrir com o tempo e com ajuda. Eu quero falar para você que talvez sua vida esteja paralisada, que você talvez esteja fazendo um monte de coisa que não está agradando nem a você, nem a Deus e nem a ninguém, e você não sabe por quê. E eu vou começar a falar da minha vida. Veja, eu fui, aliás, uma criança nascida em Jussari, no interior da Bahia, de uma família de 14 irmãos, eu sendo a caçula das mulheres. E eu fui aos 9 anos de idade, 7 para 8 anos, eu não sou boa de data, eu fui morar com meu irmão, que era o sonho dele. Eu deixei minha mãe, meus irmãos e fui morar com meu irmão, que já trabalhava no banco, que já tinha uma vida melhor, que já ajudava a nossa família. E ele era muito apaixonado por mim. E eu fui morar com ele. Só que era um sonho dele me criar, não era o sonho da esposa dele. O que eu digo hoje que foi um erro, porque ele me levou no primeiro dia que ele entrou em casa, voltando da lua de mel, com a esposa eu já entrei junto com eles. Deve ter sido terrível para ela, né? Eu digo assim, que ela já casou levando uma mala sem alça. Só que isso meu irmão não percebeu o que ele tinha feito. Para ele queria criar uma irmã como filha, para essa irmã ser alguma coisa, trabalhar no banco, ser alguma coisa. Mas para a mulher dele, o que significava criar essa irmã dele? Ela queria ter os filhos dela e não uma irmã, uma menina já de 9 anos para ela criar. Então para mim foi muito difícil, não foi muito boa a convivência. E quando eu estava completando os 14 anos, eu decidi voltar a morar com minha mãe. E foi aí que se passou um ano e minha mãe ficou doente e faleceu. E eu perdi minha mãe com 14 anos. Foi muito difícil para mim, porque eu tinha a sensação que só ela gostava de mim. Por quê? Porque meus irmãos diziam que eu era filha do meu irmão Alberto, porque eu parecia muito com ele e ele gostava muito de mim. Lembro como hoje elas diziam, você não é filha da minha mãe, você é filha do Alberto. E aquilo me deixava triste, ele me dava presentes maravilhosos e eu ficava numa situação muito difícil. E aí, quando minha mãe morreu, eu voltei a morar novamente com ele. A alegria dele e eu não sei se foi a alegria da minha cunhada. E eu tinha essa promessa porque ele me levou dizendo que com 18 anos eu entraria no banco. E eu cresci com essa esperança, com essa promessa. Eu tinha certeza que quando eu completasse 18 anos, minha vida mudaria. E assim aconteceu. Quando eu completei 18 anos, quase que eu era impedida de entrar no banco, porque esse irmão meu teve uma doença muito séria, até então era muito séria,
Até que um dia, ele estava meses internado em Salvador, e a gente morando no interior, em Ibititá, em Irecê. E a esposa dele veio para me buscar, porque o banco estava me chamando para eu começar o estágio em Salvador, para assumir já a gerência da Casa Forte, com 18 anos. E ali eu fui, Deus me ajudou. Quando eu cheguei na casa do pessoal, que os meninos estavam lá, eu e os meus sobrinhos, lá eu sofrendo com aquilo tudo, não sabia se ficava alegre ou triste, porque a expectativa não era boa do meu irmão. E eu lembro que eu ouvia o zum-zum, que estava pior, até um dia que eu tranquei no banheiro. Eu me tranquei no banheiro, me ajoelhei, clamei, falei lá para um Deus. Eu orei, né? Hoje eu sei que eu orei, mas ali eu pedi muito. E no outro dia eu soube a notícia que uma junta médica descobriu que era um simples problema na bilis, um problema no fígado. E que ele foi tratado e foi curado em nome de Jesus e está bem até hoje. E eu comecei a trabalhar no banco. Eu não tinha uma bolsa, eu não tinha uma roupa. Eu com 18 anos parecia uma menina de 15, de 14. Vivia com um shortinho e uma camiseta. Mas aquela mulher, ela me emprestou algumas roupas, calça, bolsa, a jaqueta de couro. Quando eu vesti aquela jaqueta, coloquei aquela bolsa do lado, eu vi que nascia uma nova Dina. E a minha vida começou a mudar ali. Nós voltamos, eles voltaram, né, para Ibititá. Eu terminei os 3 meses lá em Salvador. E já cheguei em Ibititá assumindo a gerência da Casa Forte. Já entrei com roupas novas, indo para salão, cuidando do meu cabelo, que era um problema que eu tinha. Que na minha infância, o tempo que eu morei na casa, desses anos, 3 anos que eu passei em casa, eu sofria porque minhas amigas, depois que minha mãe faleceu, estava com 14 anos, minhas amigas já estavam na fase de cuidar do cabelo, unha, roupas novas, paqueras, e eu não tinha nada. Eu lembro que um dia eu estava na minha sala e eles vieram, minhas amigas que estão aí no grupo até hoje, talvez até esteja assistindo, Zenaide, Nancy, Zenólia, Dico, vieram me chamar para sair e eu dizia que não queria sair. Eu lembro até das roupas, um vestido amarelo de Zenaide, um vinho de Zenólia, lindas. E eu não tinha roupa para vestir. Meu cabelo não estava cuidado. E eu, desde aí que eu fui sofrendo calada as minhas necessidades. Até que depois que eu vim, que eu entrei no banco, quando eu pensei que a minha vida estava pegando rumo, aconteceu um acidente com meu irmão. Meu irmão vinha de Salvador com a família dentro e minha cunhada faleceu na hora. Deixou meu irmão, marido, 2 filhos. E eu decidi que eu ia criar aqueles 2 meninos. Eu tive que crescer. Eu tive que ser esposa sem ter casado. Tive que ser mãe sem ter filhos. Tive que ser patroa sem ter casa. Me tornei responsável pelaquela casa. Quis cuidar de tudo. Receber os amigos do meu irmão. Aprendi a cozinhar porque ela cozinhava muito bem, cuidava da casa muito bem. E eu quis me tornar aquela mulher que Maria da Glória era, Glorinha.
E para mim foi um peso isso. Até que nós mudamos daí, viemos morar em Pirá. Meu irmão voltou a ter relacionamentos, encontrou uma pessoa. E eu, como não me sentia pertencente em lugar nenhum, porque eu já não tinha minha mãe, meu pai morava em outra fazenda, já tinha construído outra família também. Eu não sabia a quem eu pertencia. E eu disse que não dava certo morar. Eu me sentia assim, sobrando mais uma vez em uma família. Porque meu irmão ali já estava com uma mulher, era a dona da casa, e eu era o quê? Eu não era filha, eu não era esposa, eu não podia continuar mandando, não era patroa para mandar na empregada. Contra a vontade dele, eu vim embora para a Feira de Santana. Fui trabalhar em Feira de Santana. Peguei minha transferência. E a carência, a rejeição, o sentimento de abandono é tão forte na vida da gente, que depois de 10 anos trabalhando no Banco Econômico, eu fui demitida pelo chefe de seção. Eu, sendo irmã de um gerente do banco, sendo amicíssima do gerente sênior da agência que eu trabalhava, sendo amiga do superintendente do banco, e um chefe de seção me demitiu. Me demitiu porque, segundo ele, eu era inteligente demais aos olhos dele e eu não ocupava ele, pelo contrário. Eu ajudava as outras pessoas. Eu, aos olhos dele, eu era uma líder, não era uma funcionária. E por conta disso ele me demitiu. E o pior, ele não tinha esse direito. Ele não tinha essa autoridade. E eu não questionei. Eu assinei tudo e só fui falar para o meu irmão e para meus amigos depois que eu tinha assinado tudo. Sabe por que eu fiz isso? Hoje eu entendo. Porque eu me achava menor do que ele. Eu me achava pequena em toda situação. Porque todos sabiam que eu era bonitinha, inteligente. Mas eu não pertencia a nada nem a ninguém. Eu não tive o amor da minha mãe. Eu não tive o amor do meu pai. Quem ia me defender? E eu saí do banco desorientada e meu irmão disse, por que você assinou? E eu assinei. Não teve jeito de eu voltar. Até o dinheiro que eu ganhei da rescisão, eu emprestei. E graças a Deus, eu consegui um novo emprego logo depois, não sei quanto tempo. E esse emprego, quem trabalhava lá? Paulo Cristóvão de Andrade. O homem que se tornou o pai da minha filha. Um homem 20 e poucos anos mais velho do que eu, mas que se apresentou como aquele que eu julgava gostar de homens mais velhos. Eu dizia, eu não consigo namorar com um rapaz da minha idade porque não pensam como eu. Eu gosto de homem mais velho porque pensa como eu, tem a cabeça que eu tenho, mas não. Era carência e eu não sabia disso. Eu me relacionei com o pai da minha filha e por conta disso, ele me trouxe para cá. Eu já moro aqui há 25 anos, minha filha tem 24, é sergipana, nasceu aqui. Eu convivi esses anos todos com ele. Mas eu tinha uma certeza que depois eu descobri que não era o que eu sentia
por ele era amor. Amor de... O que eu queria, melhor dizendo, dele era proteção. Só que a gente não sabe, por isso que eu quero falar para você, mulher. A gente não sabe que a gente tem essa criança lá dentro, sofrida, amargurada, carente. Não dá para eu falar de tudo aqui. E eu vivi, cresci, vi minha filha entrando na adolescência e eu não sabia o que era ser adolescente. Eu vim saber depois que minha filha se tornou adolescente. E graças a Deus eu já conhecia Jesus. Eu já conhecia Jesus e eu clamei a Jesus que me ensinasse, me orientasse a lidar com adolescente, porque eu não tinha ideia do que era ser um adolescente. Embora eu tivesse 33 anos. Mas eu não tinha ideia do que era um adolescente. Eu não sabia o que passava na cabeça de um adolescente, porque quando eu era adolescente, eu só sabia chegar em casa e encontrar uma pia de prato para lavar. O meu sonho era estudar. Quando eu era adolescente, eu não pensava em ter coisas, eu não pensava em sair. Quando eu era adolescente, eu só tinha vontade de ter 18 anos para começar a trabalhar no banco. Esse era o meu sonho. Eu não tive outros sonhos, eu não tive quem me ensinasse a me relacionar. Eu não pensava em ter casamento, eu queria ter filhos. Porque eu sonhava ter uns filhos. Porque eu dizia, eu vou proteger esse filho, o meu filho, a minha filha, não vai ser desprotegida como eu fui. Você talvez pergunte, sua família, Dina, você era caçula de 14 irmãos. Quando minha mãe morreu, eu voltei a morar com meu irmão e eles foram morar em São Paulo, porque minha tia e o resto das famílias todo morava lá. Era eu e Deus. Tudo que faziam comigo, eu fazia 2 cartas. Uma para minha mãe e a outra para Deus. Eu contava tudo a Deus. Tudo, alguém me feria, eu contava a Deus até um dia que eu estava muito triste. Porque eu lembro que eu estudava no colegial e dava um intervalo, eu tinha vergonha porque meu irmão não trabalhava em Salvador, ele foi promovido, trabalhava em outras cidades. E eu ia para o colégio só com o dinheiro da passagem. E me doía tanto dar o intervalo e eu não tenho dinheiro para comprar um saco de pipoca. Era tão doloroso para mim que às vezes eu não tinha aula, eu ficava na casa da vizinha escondida, só para sair de casa. Só para sair de casa. E eu fui crescendo com essa carência dentro de mim. Eu fui crescendo vendo as pessoas que tinham dinheiro. Eu sofria porque eu não tinha dinheiro para fazer as coisas que eu queria, mas ao mesmo tempo eu via pessoas que tinham dinheiro, mas eram infelizes. Eu via marido traindo mulher, eu via batendo em mulher. Eu via família brigando por causa de dinheiro. Mas minha mãe era uma empreendedora. Minha mãe, enquanto meu pai estava lá na fazenda, dividindo o pouco que tinha com outra família, vendeu tudo que ela tinha sem autorização dela. Minha mãe já era uma empreendedora, botava os meninos para vender tudo, geladinho, garrafinha, sei lá o quê, para não faltar nada em casa. Eu tive esse exemplo da minha mãe e o meu irmão que me dizia, tem que trabalhar para ser alguma coisa. E eu cresci assim. Eu me tornei uma mulher
achando que a única coisa que eu precisava na vida era trabalhar. Então eu não cuidava de mim. Eu sabia que eu tinha talentos, dons. Eu sabia que eu era diferente. Mas tinha uma coisa na minha cabeça: você tem que trabalhar. E eu dizia: eu vendo até banana verde na feira, mas não fico sem trabalhar. Eu não pensava em casar. Eu não pensava em curtir a vida. Eu só pensava em trabalhar. Minha filha nasceu e eu lembro que na maternidade a alegria dela não nascer com o meu nariz, como diz a médica, olha a minha preocupação. Eu queria que puxasse o nariz do pai, graças a Deus nasceu, que era bonito. A minha dor era como cuidar de uma criança. Eu não tinha noção. Com 33 anos eu não tinha noção. E eu não tinha ninguém em casa, eu estava sozinha. E eu olhei para a doutora e disse: doutora, deixa eu ficar mais um dia na maternidade para eu receber as pessoas aqui, porque eu estou sem empregada em casa. Como é que eu vou receber? Eu fiz cesárea, como é que eu vou receber as pessoas em casa? Carência, rejeição, abandono, falta de amor próprio. E esse tempo, quando eu cheguei aqui, eu já trabalhava, arranjei. O pai da minha filha conseguiu o emprego, que ele era ligado à política, conseguiu um cargo de comissão para mim. Eu liderava quase 50 mulheres. E para ser o governo, o meu salário era igual ao salário do servente. Porque a pessoa que dava o cargo de comissão dizia: para Dina isso aqui basta. E eu aceitava. Porque para mim o que importava era eu trabalhar. Eu perdi um filho, que foi minha maior tristeza. Eu sofri um aborto. Foi a maior tristeza que eu já tive na minha vida. Mas eu disse a Deus: me dê o teu filho, que eu vou cuidar com todas as minhas forças. E em seguida eu engravidei da minha filha. E eu dizia: eu só tenho a minha filha. Eu esqueci até que eu tinha tantos irmãos. Mas eu vivi sem dinheiro. Para mim não era importante, casamento para mim não era importante. Importante para mim era trabalhar. E não importava se eu estava ganhando muito ou pouco. E por conta disso as pessoas me humilhavam, porque eu sempre tive o meu jeito. Eu sempre convivi com pessoas de alto escalão, dentro do banco, na outra empresa, que eu só tive 2 empregos, aliás 3 empregos. Foi o do banco, onde eu era amiga dos superintendentes, dos gerentes, dos diretores do banco, do meu irmão. A outra empresa que eu conheci, o pai da minha filha, que também só andava com os diretores. E aqui, também que só andava com os secretários. Então as pessoas olhavam, eu tinha tudo, eu brincava que eu dizia assim: glamour eu tenho, só me falta dinheiro. Só que as pessoas não perdoavam. As pessoas enxergavam meu talento. As pessoas enxergavam minhas qualidades. O que elas não enxergavam era aquela criança, rejeitada, abandonada, sofrida, carente, que tinha lá dentro.
E por conta dessa carência afetiva, dessa dependência emocional, eu sofri. Eu sofri ao ponto de quase ter uma depressão. Mas no dia que o médico chegou na minha casa, que disse para Paulo, pai da minha filha, disse: ela precisa de ajuda. Minha cabeça deu um giro de 360 graus, eu olhei para minha filha e disse: depressão, quarto escuro, quem vai cuidar da minha filha? E ali eu não tive direito nem de entrar em depressão. Eu no outro dia voltei para a faculdade, voltei a caminhar, voltei a correr. Mas tem um agravante na minha vida. Por conta de tudo isso que eu vivi, que não é nem a metade do que eu estou contando a vocês, eu não terminava nada que eu começava. A minha vida não tinha valor. Eu enchi a boca para dizer: Deus me escolheu para cuidar dos outros. Eu só vou para lugares onde tem pessoas que é para eu cuidar. Eu sempre dei conta da vida dos outros, mas da minha não. Eu sempre aconselhei as pessoas. Tem inúmeras pessoas que hoje poderia estar aqui do meu lado dizendo: foi por causa de um conselho de Dina que eu mudei a vida. Foi uma orientação de Dina que eu mudei a minha vida. Foi uma oração de Dina que eu mudei a minha vida, mas a minha vida eu não cuidava. E por conta disso, eu sofria humilhação, rejeição, desprezo. Eu me submetia a pessoas com um nível intelectual, eu digo assim, bem inferior ao meu. E muitas vezes porque essa pessoa tinha um cargo. Porque muitas vezes essa pessoa tinha um diploma. Porque muitas vezes essa pessoa tinha uma casa bonita. E eu vivia assim até um dia que eu estava fazendo uma reforma na minha casa, na cozinha, e deu um problema lá. Eu não sei se essa amiga minha se lembra, Gledicelma. Eu liguei para ela e disse: amiga, eu vou pedir oração a alguém porque não tem cabimento. Essa cozinha aqui não termina, está tudo dando errado e tal. Aí ela pegou e disse: amiga, faça mesmo. Sabe por quê? Porque as pessoas não aceitam. Você não tem um filho homem, você não tem um marido aí perto de você, porque nesse tempo eu estava só. Você não tem um marido aí, você não tem família, você não tem ninguém, você só tem uma filha para cuidar e você vive alegre, satisfeita e está muito bem. Aquilo me despertou, me deu uma luz. Eu disse: meu Deus, as pessoas têm raiva de mim. As pessoas têm raiva de mim. Porque eu não me deixei abater. Porque eu não baixei minha cabeça, porque eu lutei contra o vento. Porque eu estou sobrevivendo. Era para eu estar na pior. E eu começava a chorar. Porque eu não entendia porque as pessoas não gostavam de mim. Só que as pessoas não eram as pessoas que não gostavam de mim, era eu. Eu, aqui era ferida. Um dia o psicólogo disse: Dina, você anda com sinal de alerta ligado. Eu não me valorizava. Eu me achava menor do que todo mundo, embora sabendo que eu tivesse qualidades.
Eu era incapaz de falar. Numa faculdade eu fazia o trabalho escrito para não ir na frente apresentar um trabalho. Porque um dia, um único dia que eu tive a oportunidade de ser valorizada, quando foi comprada uma televisão para minha casa, em que meus colegas estavam tudo ali assistindo na sala, e que eu fui falar alguma coisa, meu pai disse: cala a boca, tramela. Aquilo me travou. Mais uma para aquela criança ferida. Fui humilhada na presença dos meus amigos. O único momento que eu podia me engrandecer. O único momento que eu estava sentindo, eu tenho alguma coisa que eles não têm. Eu sou superior a alguém. Meu pai foi lá e me rebaixou. E eu cresci assim, com sentimento de rejeição, abandono, frustração, desprezo, querendo um marido mais velho do que eu, me iludindo que era por causa da inteligência da cabeça, mas não, eu queria proteção. Quando isso mudou, quando eu conhecia Jesus. Quando eu descobri que tinha um pai, eu só vim perceber a falta de um pai. Eu só vim perceber quanto tinha me ferido viver longe do meu pai. Quando eu já estava com 50 anos, que fui fazer o curso de coach. E eu me vangloriando, dizendo que se eu tivesse 100 reais e tivesse que pagar minha conta de luz e alguém me pedisse, eu dava. Porque o meu prazer era ajudar as pessoas. Só que eu ajudava as pessoas sem ter condição de ajudar. Na verdade, eu precisava de ajuda. Mas eu queria comprar os outros, eu queria mostrar que eu era importante. Então o que eu fazia era ajudar as pessoas. E teve um tempo que o pai da minha filha não tinha condição de me ajudar. Ele tinha que dividir o salário dele comigo e com uma família que os filhos dele e a ex-mulher em Salvador. E eu fiquei sem energia. Teve um tempo que eu tinha, eu acho que R$1 na mão. Só dava para eu comprar um miojo para minha filha, era a única condição que tinha, nem pão eu podia comprar, porque eu ia dar o pão seco a ela. Aí eu enganei, dizendo a ela que o miojo era maravilhoso. Ela com 5 anos, eu acho, 6 anos, não sei quantos anos. E eu jejuava. Eu dizia, eu vou jejuar porque eu vou enganar a mim mesma, eu vou jejuar porque eu digo, eu não estou com fome, eu estou jejuando. E cada vez que eu sentia fome, eu dobrava meu joelho e orava. E quantas vezes alguém chegou e me deu alguma coisa, mas eu não contava para ninguém. Você pode me perguntar, Dina, nesse tempo eu era sua amiga, mas eu não contava para ninguém o meu sofrimento. Eu não contava, eu queria trabalhar, eu fui vender perfumes.
Eu pegava uma coisa ou outra para vender, para ter dinheiro, para sustentar minha família, para sustentar minha casa. Mas não era isso que me faltava. O que me faltava era amor próprio. O que me faltava era curar a ferida da minha alma, porque era isso que me maltratava. E no curso de coach, quando o treinador me perguntou: e seu pai? Eu comecei a chorar. Com 50 anos, já pastora, já me sentindo empoderada, já me sentindo, sabe, pronta para ensinar, mas ainda estava lá dentro uma criança. Espiritualmente eu estava pronta, mas emocionalmente eu ainda estava ferida. Aí foi quando eu comecei a perceber a falta que meu pai fez. E eu comecei a ver Deus de outra forma. Eu comecei a entender o porquê eu dizia tanto para as pessoas que Deus era o meu pai, que Deus me criou. Porque eu digo a você, eu nunca me prostituí, nunca me droguei, nunca fiquei alcoolizada. Não era porque eu não queria, era por temor a Deus. Porque eu tinha Ele como meu pai. E eu não queria desagradá-lo porque era a única coisa que eu tinha. Só que eu não conhecia Jesus. Eu só conhecia Deus. Jesus era o do Natal e o da Semana Santa. O que nasceu em dezembro e morreu em abril na Semana Santa. Mas aí tudo mudou. Porque com o coach eu aprendi a curar minhas feridas. E com Deus eu aprendi que eu nunca estive só. Eu encontrei um cartão em que, no momento de muita tristeza, no colégio, que eu guardo até hoje, uma amiga me deu, que dizia assim: tu não estás só, estou contigo. Se murmuras, escuto. Se erras o caminho, acompanha-te. Quando eu recebi aquele cartão, eu tinha certeza que era Deus falando comigo. Eu não era evangélica, eu era só uma jovem. Mas eu tinha certeza que era Deus dizendo que eu não estava só, era o meu pai. E eu nunca joguei esse cartão fora, porque eu sabia que foi Deus que tinha mandado para mim. E hoje, você pode me perguntar: e hoje? Por que você está contando isso tudo? Porque hoje eu sou coach. Hoje eu sou pastora. Hoje eu tenho um curso básico de terapeuta. Os cursos, tantos cursos que eu não terminei. Serviços jurídicos e notariais. Terminando o curso de psicanálise. Tudo isso para ensinar. Não para ensinar como como professora, como treinadora, não. Para continuar ajudando você. Porque antes eu ajudava as pessoas, mas eu falava de um jeito muito brusco. Porque eu falava para você, eu ensinava você, mas eu ainda tinha dores lá dentro. As pessoas ainda me machucavam. As pessoas ainda me feriam. Eu ainda chorava no meu canto. Eu ainda me sentia apequenada. Eu ainda achava que eu precisava ter alguma coisa para ser admirada. Hoje não. Hoje eu sou uma nova mulher. Hoje eu me amo, me respeito,
me valorizo e hoje eu estou pronta para orientar qualquer pessoa. Eu estou te contando isso porque seria muito bom eu sair por aí palestrando, falando de coisas que eu aprendi. Eu fiz vários cursos e ainda estou fazendo. Mas não são os cursos que me dão autoridade para estar aqui me contando a minha vida a você. O que me dá autoridade para falar para você a minha experiência de vida. O que eu vivi na prática e que estudei nos livros, na teoria. Hoje eu sei o que é ser dependente emocional. Hoje eu sei o que é não ter amor próprio. Hoje eu sei o que é ser rejeitada. Hoje eu posso falar. Hoje eu posso falar para você, mulher, que nem tudo está perdido. Não é porque você tem 40, 50 anos que você viveu o abandono, que você viveu a rejeição, que as crenças limitantes que lhe prenderam numa gaiola, que lhe impediram de crescer, cai por terra hoje. Porque hoje você pode começar a escrever uma nova história como eu comecei a escrever. Porque hoje eu não vou passar mais pelo que eu já passei. Pense minha dor. Quando no meio de todo mundo eu ia falar e alguém não dava importância ao que eu falava. Pense como eu me sentia quando pessoas que deveriam me respeitar pela idade, pelo conhecimento, pela autoridade que tenho, pessoas se sentiam superior a mim. Pessoas viravam a cara para mim, pessoas tentavam me desfazer, me humilhar, porque elas sabiam que eu não me valorizava. Elas sabiam que eu não tinha amor próprio, portanto, elas tentavam me apequenar. Só que elas também não sabem que elas também estão vivendo o mesmo que eu vivi. Que elas também precisam de ajuda. Que elas também precisam ser transformadas. Por isso eu quero falar para você, mulher. Você não está só. Esta mulher que hoje você vê no Instagram, aqui apresentando o programa, essa mulher hoje é verdadeira. Essa mulher hoje é empoderada. Essa mulher hoje é amada. Mas aquela de 10 anos atrás, aquela antes de Jesus, aquela antes de buscar ajudas nos cursos, nos livros, nos vídeos, aquela era uma criança. É tão verdade isso que eu falo, que eu não conseguia falar com um líder, como eu estou falando agora. Quando eu ia falar com um líder, minha voz se transformava em uma criança. Porque todo mundo era maior do que eu. Todo mundo tinha mais valor do que eu. E eu atraía essas pessoas. Porque as pessoas gostavam de me humilhar. E eu achava que é porque eu não tinha um carro maravilhoso, uma casa maravilhosa, roupas e bolsas de marcas. Hoje digo, não é isso não, que não é só eu que não tenho. O que eu não tinha era amor próprio. O que eu não sabia era me valorizar. E por conta disso, as pessoas que também não se amam, buscavam alguém para manifestar para jogar suas frustrações, para servir como
uma bola que é jogada para lá e para cá, como capacho para elas pisarem. Eu fui muitos capachos, eu fui pisada por muita gente. E hoje, nas minhas orações, eu digo a mesma coisa. Eu tenho uma ousadia para finalizar. Eu tenho uma ousadia de falar o que Jesus falou na cruz do Calvário. Quando todos estavam gritando, crucificam, crucificam. Eles não sabiam quem era Jesus. Eles não sabiam que Jesus era o Salvador da vida deles. Que Jesus tinha a palavra de vida para eles. Aí eles gritavam. Diante de Jesus e de um marginal, de um criminoso, eles gritavam, crucifica-o, Jesus. Eu me sentia assim. Eu me sentia sendo crucificada pelo que eu não tinha feito. Porque no meu coração tudo que eu queria era amar as pessoas, era ajudar as pessoas. Mas as pessoas diziam, crucifica, crucifica. Aí eu hoje falo a mesma coisa que Jesus falou para aquele povo. Eu aprendi muita coisa com Jesus. Ele nasceu na manjedoura, filho de um carpinteiro. Eu aprendo muito com ele. Aí eu digo hoje, Deus, perdoa eles, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Eles não sabem o que fazem. Eles não sabem que eu sou tua filha amada, que eu sou a menina dos teus olhos. Eles não me enxergavam como uma coisa preciosa sua, meu Pai. Eles me enxergavam como uma pessoa sem valor. E eu estou lhe contando isso para que a minha vida seja um exemplo para você. Para que a partir de hoje você busque ajuda, você ressignifique as suas crenças, que você saiba, você é uma pessoa de valor. Você pode ser amada, protegida e guardada por um Deus todo-poderoso, o Deus que salva, que cura, que liberta e que um dia voltará. Amém? Então, vou ficando por aqui. O programa vai ser diferente a partir dessa semana. Se você gostou, deixa a sua opinião. E se você não gostou, também fala. Não deixa de me seguir, não, simplesmente. Vai lá no direct ou escreve embaixo do vídeo. Diz, ó, não gostei, achei piegas. Fala o que quiser, porque eu agora, para me ferir, tá difícil. Tá bom? Hoje toda crítica é bem-vinda, então eu vou ficando por aqui. Até a próxima sexta-feira, se assim nosso Deus permitir. Um abraço e fica com Deus.